Desconstruir. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é um grande artista cabo-verdiano, o incrível Ricky Man. Muito bem-vindo, Ricky. Olá, muito obrigado pelo convite. E é isso aí, estamos juntos. É isso mesmo. Como é que estás? Estou bem. Bem Boa. disposto. Dá Ainda para ver, bem. né? Dá para ver que eu estou bem disposto. Acho que sim. Olha, tu lançaste o teu último tema em outubro de 2021, cá no Complica, um tema com o Walter LS. Como é que surgiu esta conexão com ele? Eu já conheço o Walter há alguns anos. Temos amigos em comum. E como é que surgiu essa parceria? Estávamos a compor o tema e nesse tema em específico eu chamei o Walter, que era para ajudar a escrever. Então, ao mesmo tempo que estávamos a escrever o som, ele já começou a cantar e eu comecei a sentir aquela necessidade de pôr mais uma pessoa na música, né? Então falei com ele e fomos em frente. E surgiu naturalmente. É a primeira música que tens com ele, com o Walter? Sim, com o Walter é. Ok. E ficaste com vontade de fazer mais no futuro ou não? Sim, até porque o Walter compõe muito bem e ele tem estado a escrever para muita gente. Para mim ainda não tinha feito nenhum tipo de trabalho do género. Mas como já somos amigos também há algum tempo, então existe essa abertura. E já trabalhamos em outros temas que ainda não saíram, mas ele já me ajudou a compor alguns temas. Ok. Tu gostas de colaborar, a fazer música ou não? Gosto. Eu acho que é o que faz sentido. É o que faz sentido, a cena da colaboração, a cena de... Por exemplo, parecendo que não, eu já estou no mercado há 2001, quer dizer, em 2001 de forma oficial, por assim dizer, de forma profissional, mas já estou desde 99, vamos fazer as contas. Em que ano é que é a primeira música do Ricky Boy? Como Ricky Boy foi 2003. 2003? Sim, 2003. Isso. Antes havia... Sim, havia os TC, que era o projeto Exatamente. do qual o Jorge também fazia parte, tínhamos um grupo. E os TC surgiram em 99, em 2001 gravamos a nossa primeira música. Então desde lá para cá já são alguns anos. E isso é a coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, que as colaborações são do melhor que há no meio da música. Acabas por ir absorver um bocadinho da experiência, da inspiração do outro e vice-versa. E acho que o que faz sentido é essa troca, é haver sempre essa troca. Acho que todos saem a ganhar. Essa sinergia, não é? Exato. Por acaso, há pouco, olha, falávamos do episódio da Missy Beatty e ela acabou esta conversa dizendo que a maior recomendação que dava a todos os artistas era não se fecharem no seu estilo musical, Sim. beberem mesmo enquanto consumidores de várias coisas. Sem dúvida nenhuma mesmo. Olha, e tu, por falando em featurings, se tu pudesses escolher... imagina que estava uma oportunidade de escolher uma pessoa qualquer do mundo, um artista qualquer do mundo, para colaborares, quem é que escolhias? Não, se calhar vamos fazer assim, um desafio. Tinhas uma música para fazer, tinhas de escolher um rapper e um cantor para colaborar contigo, para fazer um single. Quem é que escolhias? Mas estás-me a perguntar o quê? Lusófono? Não, do mundo. Do mundo? Só para... Se fosse um rapper era o Eminem. O Eminem. Yeah. Cantor. Eu acho que eu vou dizer um nome que tu não esperas que eu vá dizer. Djavan. A sério? Yeah. Ok. É um dos meus cantores preferidos, cantor e compositor, porque eu consumo muito MPB. Ok. Djavan, sem dúvida. Djavan, ok. Sim. Não estava à espera. Eu não me vejo numa música com o Djavan, mas se houvesse alguém assim, era o Djavan. Sim. Mas é fixe dares um nome que não é óbvio. Porque é aquilo que eu sou. É aquilo, quando eu digo aquilo que eu sou, é aquilo que eu consumo. Ok. Eu consumo muito MPB e não só. Okay. Eu podia dizer também, por exemplo, se formos ver o artista que ali, quando eu era teenager, que eu consumia mais, o Greg David, por exemplo, eu podia ter dado esse exemplo, mas fazendo uma síntese de tudo, acho que é o Djavan. Ok. O que é que estás a consumir agora de música? Olha, o que é que te anda a inspirar? O que é que anda a me inspirar? Eu vou-te ser muito sincero. Eu consumo bué cenas old school. Bué, e o que o que até pode ser um bocadinho prejudicial para mim, porque eu faço música pop,
música Certo. pop cabo-verdiana, né? Mas continuo a consumir bué desse pessoal, esses exemplos que eu te dei, eu continuo a consumir bué mesmo. Ok. Porque tem uma riqueza a nível de composição que eu hoje em dia não encontro muito nos artistas atuais. Então, mas por exemplo, eu podia dar-te o exemplo de, hoje em dia eu consumo bué Dino de Santiago, a Neni, eu também. A música cabo-verdiana está a passar uma boa fase, ou não? Dá-me Eu- essa impressão. Eu acho que a música cabo-verdiana sempre passou por uma boa fase e vou-te explicar porquê. Do pouco que nós temos enquanto país, né? Eu acho que a nossa maior riqueza é mesmo essa, é a parte da música, a parte da cultura em geral, mas a música especificamente, vais ver o número de pessoas que Cabo Verde tem. E depois fazes Tem quantos habitantes? Por acaso não sei. Eu acho que estamos um bocadinho acima dos 500 mil hoje em dia. 500 mil. Em Cabo Verde, mas na diáspora tens muito mais do que isso. Mas 500 mil, e vais ver a quantidade de bons cantores, de bons músicos, e quando digo bons, estou a dizer mesmo muito bons músicos e cantores que há. Fazes uma relação, dizes assim, o percentual, vês que é uma terra abençoada nesse sentido. Sim, por acaso nunca tinha pensado nisso, não é? São 500 mil pessoas, não é? 500 mil pessoas, E a quantidade de música boa que há a sair de lá. Para já, a diversidade de estilos que se faz em Cabo Verde. Em Cabo Verde faz-se de tudo, desde jazz a rock. Hoje em dia existe, nós chamamos mais de batida, que é muito inspirado no kuduro também. Tens o Cabo Love, que o nome acabou por se colar um bocadinho ao termo da Kizomba, né? Tens de tudo. Ok. R&B, tens de tudo. Ok. E tens muito, muito bons executantes e intérpretes em todos esses estilos. Não, isso é muito bom, acho que sim. Yeah. Mas eu acho que se calhar agora, nesta altura, pelo menos aqui em Portugal, o que eu sinto é que se está a consumir mais música cabo-verdiana. Se calhar é isso. Não sei. Se calhar começou a entrar num circuito mais mainstream. Pois, é isso, exatamente. Porque imagina, no início dos anos 2000 já se consumia muita música cabo-verdiana cá, e isto nem vou falar da música tradicional, que isso já se consome há décadas. Certo. Mas no início dos anos 2000, por exemplo, consumia-se muito Filipe Monteiro. Muito mesmo. E era uma cena. Gil Smith também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Gil Smith eu já estava a pôr mais nos 90. Nos 90, exatamente. Mas nos anos 2000, Filipe Monteiro, por exemplo, era uma cena que era um bocadinho underground, mas que não era tão underground assim, estás a perceber? Pois. E basta tu ver os grandes fenómenos, os grandes nomes da Kizomba, os cabo-verdianos, nunca chegaram a ser mainstream, ou no máximo tens o caso do Nelson e do George, para aí, que foi o pessoal que passou nas principais rádios cá de Portugal. Sim. O resto foi sempre tipo um bocadinho underground, mas se fores ver bem, é o pessoal que movimenta muita gente mesmo. Pois. E agora enchem coliseus, não é? O Dynamo também, por exemplo, que encheu o coliseu, o George, o Nelson Freitas também. Está a passar uma boa fase, pelo menos aqui no mainstream em Portugal. E em 2023 lançaste o teu último single em outubro. 2023 vai haver mais música de Ricky Man? 2023 vai ser um ano de muito trabalho mesmo. Já tenho preparado temas que vão sair até ao verão. Em princípio vão sair, estou aqui em dúvida, vão ser 5 ou 6 temas novos, e sem contar quase uma EP. Sim, é quase um EP, só que eu vou optar por lançar música a música, single a single, porque acho que hoje em dia é o que está a funcionar melhor a nível de comunicação, não só de comunicação, percebo, mas principalmente eu acho que o público vai dar uma atenção melhor aos temas se lançares isoladamente, ou seja, em single. Acho que o público dá uma atenção melhor. Sim, até porque quando tu lanças um trabalho assim, um álbum ou um EP, tu não vais lançar 5 vídeos. E quando lanças um single, à partida lanças sempre com vídeo. Mas eu por acaso fiz isso o ano passado. O ano passado eu lancei um EP. E foram todos com vídeo? Saíram todos com vídeo? Okay. Eu encarei aquilo mais como um visualizer, mas foi tudo. Ou seja, imagina, tu vais no YouTube da Brother Music, tem que fazer publicidade, né? Sim, força. E tu encontras lá o EP, que são Passamos 4... muito aqui na rádio. E tu encontras lá o EP, que são 4 temas e que estão todos um a seguir um ao outro. Ou seja, tu vês o vídeo, aquilo tem para aí 12 minutos, as músicas são curtas.
E tu vês, aquilo tem uma sequência, os 4 vídeos. Ok, seguidos. ok. Mas então, para este ano não vais lançar uma EP nem um álbum, vais lançar singles Sim, singles. Sim. separados. Achas que o público depois acaba por absorver melhor, não é? Sim, porque hoje em dia existe um excesso de informação. E as pessoas estão com menos paciência para ouvir álbuns ou trabalhos mais longos, por assim dizer. Eu acho que é o melhor investir bem num tema. Aliás, se vamos ver bem, hoje em dia, o que o artista investe em um tema é praticamente aquilo que nós investíamos há 20 anos atrás em quase um álbum. Porquê? O que é que mudou? É para já a parte do vídeo. Eu há 20 anos atrás lançava, o máximo era um vídeo num álbum. Agora com a massificação do YouTube e essas coisas. E não só, também com a facilidade que existe hoje em dia em teres o acesso ao digital, não é? Sim, ao digital e não só, e ao material para fazer vídeos. No meu tempo, eu acredito que uma boa máquina, o pessoal pagava muito dinheiro mesmo. Quando eu digo no meu tempo, eu estou no meu tempo, pessoal, atenção. Eu estou a falar lá do início. Imagina, no início, para fazeres um grande vídeo, mas estou a falar mesmo uma cena assim top, para a altura, gastavas para aí 20 mil euros. Agora já consegues. Não. Hoje em dia, com criatividade, pelo menos a nível de material, não vais ficar aquém, e acredito que bem, 1500 euros estás a fazer uma produção fixe. Ok, sim, depende do conceito também, não é? Depende do conceito. Olha, e esses singles vão ter. Claro que não deves revelar muito à partida, não é? Mas a sonoridade vai. Olha, o que é que podes adiantar nesse sentido? Vou voltar a fazer um bocadinho daquilo que eu fazia enquanto Ricky Boy, que é Kizomba. Vou ter ali 1 ou 2 temas que vão ser Kizomba. E depois vai ser muito dentro daquilo que eu tenho feito, porque no fundo é aquilo que eu gosto de fazer, que é aquela mistura entre o afro, o funk e o dancehall, com a Kizomba. É o meu registro, normalmente tem sido sempre dentro desses estilos. Ok. Tu mesmo agora referiste que estavas no teu tempo. Isso é uma questão que te atormenta muito, ou seja, tu alguma vez deixaste de ter capacidade de atrair público mais jovem? Tu preocupas-te com isso? É uma coisa que pensas ou não? Porque tu tens público muito jovem, não é? Sim, se calhar que não sabem que tu fazes música há tanto tempo. Isso é uma cena que por acaso de vez em quando costumo comentar com o pessoal da Brother Music. O pessoal, e mesmo muitas vezes os jornalistas, principalmente em Cabo Verde, nova geração, tipo, eu começo a fazer as contas e digo assim, pô, já estamos em 20 e tal, mas pronto, vai, siga, para mim melhor ainda. Mas não sinto esse tipo de receio, porque eu tento acompanhar. Eu tento ir acompanhando os movimentos que o mercado faz e eu acho que hoje em dia a cena mais difícil, principalmente para uma pessoa que já tem tanto tempo assim no mercado, porque imagina, há 20 anos atrás o mercado se guiava de uma maneira. Hoje em dia já não tem nada a ver. Tu, por exemplo, assim, há 20 anos atrás a dica era mesmo tu gravares um álbum e esperavas para ir 3, 4 anos para lançar outro. Hoje em dia, se esperas 3 anos para lançar um álbum, podes cair no esquecimento. Vais cair. É muito difícil, tipo, a não ser que sejas um artista mesmo muito big, senão vais cair no esquecimento. Sim. O pessoal já não está... Está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Pois. E também uma das formas que eu faço para combater isso, para não ficar desatualizado, é trabalhar com o pessoal mais novo. Ok. E tentas ir trabalhando com... Sim, trabalho bem com o pessoal bem mais novo. Com quem é que estás a trabalhar assim? Olha, eu trabalho muito com o Mr. Marley, do Super Squad. Muito mesmo. E... Ele produz bem nessa área, não é? Yeah. Tudo que é pop, o Marley é dos melhores que há cá no mercado. Ok. Yeah. Mais assim alguém que... Depois tens o L-Beats, que temos feito mais as cenas mais viradas para a cena da Kizomba. Tens quem mais? Tens o Félix, o Felino, tens o Aldo também. Depois tem o B-Boy, que é uma pessoa com quem eu trabalho muito mesmo. O Zala também, que é vou dizer puto, mas não é. Já sabes qual é a cena. Mas não, mas é interessante o que estás a dizer e eu também penso várias vezes nisso, não é? É um verdadeiro desafio hoje em dia com a quantidade de informação que uma pessoa tem acesso.
pá, desde plataformas de streaming, Yeah, YouTube, e agora o TikTok, que é uma coisa super estimulante. É um dos miúdos, ou seja, o attention span de uma pessoa é completamente diminuído. Tu, por exemplo, estás no TikTok? Não. E já vou-te pensaste ser nisso? Já pensei nisso. Olha, a minha filha é uma tiktokeira, esquece, de primeiro nível. Ela durante a pandemia, o canal dela estava a crescer bué, tanto do Instagram como do TikTok. Depois Pois. tivemos que abrandar ali um bocadinho, porque as coisas já estavam-se a confundir um bocado e tivemos que abrandar. Eu acho que esse é o maior handicap que eu tenho. É essa. Instagram, eu lido bem com o Instagram e o Facebook. Apesar de um tempo atrás as pessoas pensavam, eu também pensava que o Facebook estava um bocadinho desatualizado, mas na verdade o público de Cabo Verde, e quando digo Está Cabo Verde, muito lá, acredito também não é? Guiné-Bissau e Sim, na Guiné está muito. Eu vejo pela RDP África. o pessoal Facebook. consome bué Facebook mesmo. Mas, por exemplo, eu Twitter nunca tive presente no Twitter. Ok. TikTok. E eu tenho a noção do poder que o TikTok tem hoje em dia. É mesmo muito Algumas forte. labels que já estão a pressionar os artistas nesse sentido, de fazerem música para bater na plataforma. Com as dancinhas e assim. Tens de ir para o TikTok, tens de meter isso. O problema é esse pé de chumbo para ir para as dancinhas. Vamos ter que arranjar aqui outra plataforma. Não, mas sem dúvida que é algo que eu tenho que ter em consideração. Tens de criar um TikTok, acho que é importante. Eu criei, mas nunca pus nada lá. Tens de pedir ajuda à tua filha. Ela já se ofereceu para ajudar. O pai é que ainda não entrou nessa. Não, é importante. Olha, e em 2023 vamos ter também, já tens concertos marcados? Ainda não tenho, até porque a minha prioridade neste momento é fechar as faixas. As faixas já estão fechadas. Okay. Eu estou a estudar como vou promover lá está, porque o mercado mudou. E vou-te ser sincero, depois da pandemia eu sinto que ainda não sei bem como é que o mercado está-se a movimentar, estás a perceber? Eu acho que houve uma grande diferença no pós-pandemia. Achas? Yeah. E o que é que achas que está a mudar nesse sentido? Olha, para começar, plataformas tipo o YouTube mudou bué. E isso reflete um bocado no alcance. Por exemplo, que a página da minha editora tem para aí quase 400 mil subscritores, e eu sinto claramente que hoje em dia não estamos com o alcance que tínhamos antes da pandemia. O algoritmo mudou e coisas do género mudaram. Depois também, imagina, eu venho de um tempo que muitas vezes, que era para a tua música poder chegar a algum lado, tinhas que recorrer ao pessoal da rádio e aos DJs. Hoje em dia já não é assim. Não. Hoje em dia é mesmo no digital que vais ter que te desenrascar. Exatamente. E é isso. E eu acho que com a pandemia deu-se ali uma volta que ainda estou ali a tentar perceber. Pois, sim, estou a perceber. Yeah. Sim, o mercado está totalmente diferente. Está diferente, Eu ia dizer estranho, mas não está estranho. Está diferente. Está diferente. E acho que fazes bem parar para pensar. Sim. Já não podes chegar, lançar uma coisa, fazes uma faixa e lanças. Já não posso lançar um tema como eu lançava 3 anos atrás. É tão simples quanto isso. Eu acho que é ali que é o erro que nós muitas vezes cometemos enquanto artistas, quando estamos há algum tempo no mercado. Continuamos a trabalhar da mesma forma como trabalhávamos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Pois. E o mercado mudou muito mesmo. Sim. Sim, há artistas que se fecham mais na sua forma de trabalhar e não... Eu acho que acaba por ser um bocadinho... Eu acho que dá para se entender, porque aquela cena da equipa que ganha não se mexe, né? Pois. Então, e depois muitas vezes também existe aquela parte do ego da nossa parte, diz assim, não, mas eu fiz isso bem, isso funcionou assim, isso tem que voltar a funcionar assim. Pois. E na verdade o pessoal já não está muito para trás. Yeah. Olha, mas e falando destas, tu há bocado disseste que ouvias mais coisas mais antigas, mais clássicas, sim. E não tens medo que isso, de certa forma, ou seja, que não tenhas sensibilidade para perceber quais é que são as sonoridades que estão a resultar neste momento? Percebes a minha pergunta? Não, percebi.
É assim, eu consumo a música que é feita hoje em dia. Consumo bué. Eu estou sempre com a rádio Ok, ligada. ok. No meu carro, basicamente, é só rádio. Ok. É só rádio. Só o que é que acontece? Vais-me perguntar pelos cantores, eu não sei o nome de grande parte. Mas estás a absorver Sim, aquilo? estou a absorver a informação. Eu vou dar-te um exemplo, claro. Eu tenho músicas hoje em dia que têm 2 minutos de duração. Hum, Isso há um tempo atrás era impossível. A música tinha que chegar aos 4. pois. Isso é um reflexo do tempo, né? Por exemplo, a compor tem que sintetizar bué hoje em dia. Não dá para dizeres muita coisa porque o público não vai consumir. E esse pessoal que eu dei-te o exemplo que Hum, eu ouço mais que é para abrir um bocadinho o horizonte a nível de temática do que falar, estás a perceber? claro. E um bocadinho da poesia também deles acaba por me levar a elaborar um outro tipo de texto. Porque eu sinto também que é uma vantagem de um bocado do pessoal que está hoje em dia em voga, se calhar não consome e nem conhece esse pessoal. Mas eu não uso esse pessoal como uma fonte de inspiração maior. Não, eu uso esse pessoal que é para adquirir mais conhecimento, por assim dizer. E depois, como eu consumo muita música do dia a dia, lá está. Deixa-me dar-te exemplo Não, mas faz sentido o que estás a Sim, mas dizer. deixa-me dar-te exemplo de cantores e pessoal que eu consumo assim de forma se calhar involuntária. Não vou dizer involuntária porque acaba por chegar muito de forma espontânea. Não sei se esse é o termo. Mas, por exemplo, The Weeknd, acaba por Sim, sim, consumir sim. bué Bruno Mars. Os maiores do mercado, não é? Yeah. Bad Bunny. Também. Aliás, Bad Bunny é o gajo mais ouvido. E o Bad Bunny acaba até por ter um bocadinho da sonoridade que eu faço também. Existe Sim. ali uma fusão ali que é um bocadinho daquilo que eu quero ir a absorver. Eu adoro, eu até era um bocado preconceituoso com a cena Do da música reggaeton e da essas música latina e pá, há uma vaga de artistas latinos que Sim, me abriram sim. totalmente. A Rosalía, o Bad Bunny, A Rosalía é terrível. o J Balvin, tipo, são gajos que eu parei a mesmo, não, deixa-me ouvir um álbum destes gajos do início ao fim. Mas a cena é, se tu consomes rádio, Vais lá com eles. vais lá com eles, estás a perceber? Tipo, por isso não. Yeah. Acabas por estar sempre atualizado, tu estás a perceber do que é que o pessoal está a fazer. Não, exatamente. Olha, há pouco estávamos a falar ali também off do Sol da Caparica. Yeah. Foi a primeira vez que tu atuaste com a tua banda, não foi? No Sol da Caparica, sim. E como é que correu o concerto? Correu fixe. Para mim o que foi interessante do concerto foi quando comecei tinha muito pouca gente e quando terminei a casa estava muito boa. Eu acho que isso é bom sinal. Sem dúvida, sem dúvida. Porque no início também toquei cedo, né? No início estava mesmo pouca gente, mas depois lá para o meio e para o fim a casa estava muito Acabaste fixe. por encher. Não, isso é um bom sinal. Yeah. Mesmo se calhar pessoas que não te conheciam passaram ali, Yeah. gostaram da sonoridade. Não, E foram ficando. vamos ficar por aqui. Qual é que foi o concerto mais especial que tu deste até hoje? Irmão, é assim, por exemplo, não, vou dar-te exemplo. 2019 foi um ano em que eu fiz todos os grandes festivais de Cabo Verde, menos o Festival da Boa Vista. E em cada um deles, eu acho que é um bocadinho injusto. Eu faço assim. A resposta que eu dou a essa pergunta normalmente é festivais de Cabo Verde. Ok. Porque todos eles têm sido muito, muito bons para mim mesmo. O público. E é um bocadinho injusto estar aqui a dizer particularizar. O mais fácil era falar de um que tinha mais gente, porque acabas por sentir mais energia por teres muito. Não, esse seria o maior. Eu perguntei-te o mais especial. Não, sim, mas o que eu estou a querer dizer é que a diferença entre eles é mesmo o número de pessoas. Pois. E não a energia que as pessoas dão. Ok. Mas é especial tocar em casa. Eu não troco nada por ok, vais-me dizer gostavas de tocar no O2 Arena, gostava, mas duvido que vai ser tão especial como é tocar em Cabo Verde. Porquê? Por causa da energia das por causa pessoas? da energia, porque se formos ver a música que eu faço tem como origem Cabo Verde e a minha vivência é o povo com o qual eu me identifico. Eu identifico muito com os brasileiros também, ok, pessoal? Estou a brincar. Não dá para ser ingrato. Não dá para ser ingrato. mas sem dúvida, Cabo Verde. Ok. Sem dúvida mesmo. Como é que está a tua relação com Cabo Verde neste momento? Tu neste momento estás a viver em Lisboa, certo?
Sim, eu já vivo em Lisboa, assim, direto, como nós costumamos dizer, desde que eu vim do curso, desde 2008. 2008. Sim. E vais a Cabo Verde muitas vezes, passas lá Vou. temporadas. Sim, sim. É assim, antes de ter a minha filha passava temporadas maiores. Mas hoje em dia acabo por ir mais de 5 vezes por ano vou a Cabo Verde. Sim. E estás sempre a par, por exemplo, consomes notícias do que está lá a passar, estás sempre ligado. Estou sempre, claro. Ok. Também falaste aí do Brasil, não é? Tu estudaste no Brasil, no Rio de Janeiro. O que é que tiraste? Pedagogia. Administração e Supervisão Escolar. Ok. Em que faculdade ou universidade? Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Ok. E chegaste a exercer na área? Não, esquece isso. Ficaste com o canudo e eu gosto de música. A cena é assim. Eu venho de uma família de músicos, né? De muita gente ligada à música. E a única obrigatoriedade que eu tive foi tens que terminar os estudos. Ou seja, nunca se pôs em causa fazer música ou não fazer música. Isso foi sempre algo natural, mas eu teria que terminar os estudos. Então nunca fui muito estudar, comecei a ver ali e disse, olha, pedagogia. e fiz a minha formação. E como é que foi? Então deixa-me perceber aqui o teu percurso. Tu estás em Cabo Verde e vais de Cabo Verde para o Brasil, ou ainda vives em Lisboa antes de ir para o Brasil? Vamos lá começar então. Olha, parte da minha infância foi entre Lisboa, Guiné e Cabo Verde. Eu depois vou para Cabo Verde quando vou fazer o 10º ano. Mas já tinha estado lá antes. Mas pronto, vamos resumir isso. 10º ano, fiquei do 10º até o 12º na cidade da Praia. Ok. Depois depois vou para o Brasil estudar. Porquê? Porque havia um acordo entre o governo de Cabo Verde e a Universidade de Santa Úrsula, em que praticamente era quase, a propina era muito baixa mesmo. Ok. Então compensava estudar no Brasil. Fiquei lá até 2008. Quando eu regresso, nessa altura, por acaso, foi o Jorge que me sugeriu: porque é que não fazes um álbum teu, tal e quê? E eu fiz o álbum. E a partir daí comecei a viver só de música. Pois, ok. Mas antes disso já fazia música, atenção. Certo. Só que a partir de 2008 comecei foi a viver mais de forma profissional, não é? Sim. A partir de 2008. Sim. Mas como é que foi estar no Brasil? Foi se calhar a melhor fase da minha vida. Lá está. A sério? Sim. Estudar no Brasil foi, atenção, até ter a minha filha. Porque isso já é... Aí já é outro patamar. Isso já é outro patamar. Mas até então... se excluirmos essa parte, até é o sítio... Olha, ainda eu já não ia há 14 anos, fui o ano passado, e comecei-me a questionar, mas porquê que já não venho há 14 anos? Tipo... Yeah. Mas porquê que era tão bom viver no Brasil? Olha, a primeira coisa que eu senti quando eu fui viver no Brasil foi: eu estou em casa. Não só pela grande influência que as novelas têm em Cabo Verde. Sim, e quem vive em Cabo Verde sabe do que é que eu estou a falar. E acredito que não seja só em Cabo Verde, nos Palop inteiros. Sim. Mesmo em Portugal, já não tanto se calhar agora, mas eu lembro-me, eu cresci a ver novelas brasileiras da Globo. Eu não passei por nenhuma adaptação, por assim dizer, no Brasil. Foi Nada. Tudo natural. Tudo. Nada, tipo, lá está. Estive no Rio de Janeiro, o carioca já tem uma forma de ser também que é um bocadinho mais... Eles são mais simpáticos, por assim dizer, se for comparar com o pessoal, com o pessoal de São Paulo. Sim. Mas é isso, eu não senti que eu tenha tido algum tipo de adaptação. A única coisa que me custava um bocado era a distância da família, porque é o outro lado, é o outro lado do mundo, né? Para quem vive cá, para quem tem a família cá em Portugal, porque a grande parte da minha família já estava em Portugal. Eu sentia um bocadinho isso, o fato de estar lá sozinho, ok, mas problemas de adaptação zero, e é tudo muito mais simples, mano. É tudo muito mais simples. Vês o carioca, a forma como ele vai para a universidade, a forma como ele encara a vida, desde o mais pobre ao mais rico, a forma como eles encaram a vida, tu dizes, pô, foi natural, super natural essa adaptação. Sem dúvida. E quando estavas lá nunca pensaste, se calhar vou ficar aqui a viver? Não, porque a música sempre falou mais alto. E por isso... Então, mas furavas lá no mercado brasileiro? Não, isso é quase impossível. Porquê? Basta tu veres, conheces algum artista que não seja brasileiro a furar lá? A furar no Brasil. Atenção, não estou a falar dos americanos, estou a falar de alguém com o propósito de fazer música para furar no Brasil. Da lusofonia, por exemplo.
E eu vejo muitos artistas portugueses aqui a tentarem fazer músicas. Vejo claramente a tentar furar no Brasil, mas é muito difícil. O mercado deles é muito fechado. O mercado deles também é normal. Estamos a falar de um país com mais de 200 milhões de habitantes, com um mercado super competitivo entre eles, para estarem a abrir espaço para vir outras nacionalidades para entrarem. Os americanos são privilegiados. Sim, lá, aí mas, pronto, isso é outro patamar. Lá está. Eu acredito que hoje em dia a música latina também deve estar ali com algum espaço. Sim. É difícil. Mas eles não deixam, não deixam. Foi por causa disso que saíste lá, então, da música. Senão, sim, a música sempre acabou por falar mais alto. E aquele sonho de continuar a fazer música, tal e que. E agora foste lá com algum propósito ou só a passear? Olha, fui de férias com a minha esposa e vou voltar agora ao final deste mês. É um bocadinho de férias, mas mais em trabalho. Vou filmar o meu próximo single lá. Ok, boa. E andaste lá em atividades radicais, que eu vi. Andaste lá em atividades radicais. A minha é que não me apanhavam lá, de certeza. Olha, vou ter-te uma cena. Aquilo só dá medo enquanto estás na plataforma. Tu, a partir do momento que já estás a voar, por assim dizer, incrível. Porque aquilo, quando tu começas a correr, para quem não sabe, estamos a falar do... Como é que é? Parapente, né? Sim, é parapente. Agora o nome estava coisa. Então, quando tu vais, o instrutor, o que ele te diz é: não olhes para baixo, olha para a frente. E assim que tu se tirares, porque o importante é aquela a técnica do avião para levantar voo. Ele tem que ganhar velocidade para levantar. Tu não podes, porque imagina, o que é que ele diz? Para tu não olhares para baixo, porque se tu olhas para baixo, o medo vai-te fazer começar a travar o andamento. E isso é muito mau, porque isso, imagina, se tu sais a cair, o instrutor vai ter que tentar voltar a ganhar força para o voo prosseguir normalmente. Estou a perceber. Então nisso eu começo a correr, mas o olho vai para baixo. Foi naturalmente para baixo. Foi. E, tu vês que estás mesmo em cima. Aquilo é impressionante. Não, deve ter sido incrível. Mas tu começas logo a voar, por assim dizer. Dá a sensação que alguém está a te levar assim, está-te a embalar até chegares uma adrenalina. Lá está, a cena da adrenalina mesmo, eu senti foi para descolar, estás a perceber? O resto foi mesmo uma paz. Pode ser que eu tenha encontrado bom tempo também e isso facilitou. Mas se forem ver o vídeo da minha mulher, ela dá um grito quando ela faz o salto. Mas até ela que tem medo, que tem uma fobia maior, até eu não conseguia. Eu tenho medo de alturas mesmo. Eu tenho. Tens? Eu tenho. É uma coisa estranha. Por exemplo, se eu estou a andar de avião e olho para baixo, estou tranquilo, não me faz nada. Mas se eu estou num prédio de 10 andares que seja, e que eu começo a olhar para baixo, aquilo faz-me confusão. E eu não senti isso nesse voo. E foste tu que quiseste ou foi alguém que lançou o desafio? Olha, queres ir andar de parapente? Olha, vou-te ser muito sincero. Eu tenho uma ex-namorada que somos muito amigos. E eu vi, ela tinha de passar férias também. E eu estava a ver, eu e a minha esposa estávamos a ver aquilo. Eu disse assim: se ela conseguiu fazer isso, eu tenho que conseguir fazer isso. És competitivo. Não, porque lá está, era uma cena que eu queria fazer, mas que eu tinha medo, porque eu tenho medo da altura, né? Claro. E eu via, disse, que se ela conseguir fazer, porque ela é tipo toda, como é que eu vou dizer, como é que eu vou usar o termo? É muito sensível, tal e que eu nunca esperava vê-la fazer isso. Eu disse, se ela conseguiu fazer, por que eu não consigo fazer? Então comecei a dizer à minha mulher: vamos fazer. E ela por acaso estava mais aberta a fazer do que eu. Mas depois, Sim, senhor. Quanto tempo é que estiveste lá no Brasil, agora de férias? Foram 10 dias. 10 dias? 10. O que é que andaste a fazer mais? Sabes como é que é? Praia. Quando vais em família, é só isso mesmo que há para fazer, a praia. Estou a brincar. Já colaboraste com artistas brasileiros? Já, com 2. Tem uma música que é Dona do Baile, que foi com o Pablo, que é uma fusão afro-funk. E tem uma que é mais antiga, que é uma kizomba, que é com um artista que é cantor e é DJ também, Paulo Mac, do Rio. Ok, sim senhor. Muito bem. Fora parcerias que eu já fiz, tipo, com o MC Zuka, trabalhar com ele. MC Zuka, sim, claro. Trabalho também com muitos músicos brasileiros, normalmente nas nossas bandas cá.
Ok, sim senhor. Olha, há bocado também falávamos do Ricky Boy, do início do Ricky Boy e agora do Ricky Man. Esta transformação e esta mudança de nome transporta uma mudança de sonoridade também. Exato. Mas para além disso, há também uma transformação enquanto homem, enquanto homem mais maduro. Também há uma ligação com isso? Inicialmente não havia ligação nenhuma. Inicialmente era mesmo a intenção de criar ali uma separação. Porquê? O Ricky Boy sempre foi um artista que fazia para aí 90% do que ele fazia era kizomba, mas sempre havia espaço para fazer um tema tipo um dancehall, uma cena assim do género. Tanto que, para quem acompanha o meu percurso, o meu primeiro álbum em Cabo Verde, a música que tocou mais é uma música que chama-se Verão Kijachiga, que é tipo um dancehall, por assim dizer. Não foi nenhuma das kizombas. As kizombas tocaram muito, foi cá em Portugal, pela diáspora e coisas do género. Então, houve sempre um bocadinho aquela. E o pessoal que me segue, havia muito pessoal que dizia: pô, devias ir mais para essa vertente do dancehall, afro, coisas do género. Só que eu precisava de criar ali alguma. Algo que separasse as duas coisas, porque a cena do Ricky Boy era mesmo muito conotada com a kizomba. E como na cena na Jamaica existe muito essa cultura de tens o Yellow Man, tens ali o pessoal, por exemplo, tu tens aqui do Super Squad, do Zaki Man, porque vem daquela cultura do reggae, raga e essas cenas, estás a perceber? Então, Ricky Boy, Ricky Man, foi feita essa transformação. E a nível de maturidade também há, naturalmente, não é? Isso estamos cada vez piores. Eu pensava que ias dizer, não, sou um homem artista mais maduro, já não... Não, por acaso, por acaso nesse sentido sempre fui bem tranquilo. Mais maduro do que isso já era ser velho. Estou a brincar. Não, mas sem dúvida, claro. Sem dúvida que o tempo passa para todos, né? Não, sem dúvida, claro. Olha, tu também disseste que, ainda falando de 2022, tinha sido um dos anos mais difíceis para ti a nível pessoal e a nível profissional também. Sim. Já recuperaste ou não? Sim, já recuperei. E porquê que foi difícil? Eu perdi o meu pai no início do ano passado. Ultimamente não estávamos com uma ligação assim muito próxima, mas foi... Lá está, sempre contas que mais tarde vamos falar, mais tarde vamos sentar para as coisas melhorarem, e isso não aconteceu. E depois lá está, um bocadinho também do que é que tem sido o mercado, e já estou a ir para o lado profissional, do que é que tem sido o mercado, tal e que foi um ano muito de introspeção para perceber de que forma anda o mercado, mas foi um conjunto de desafios. Sim, foi um conjunto de desafios. Mas lá está, e como eu disse também nessa publicação, serviu de aprendizado, tanto que agora, início de 2023, vamos atacar. Sim, é isso. Vamos atacar agora. O que não nos mata torna-nos mais fortes. Sim, sem dúvida. Isso mesmo, é isso. Estamos aí na luta. Olha, Ricky, estamos a chegar ao nosso tempo. Isto vai-se a correr. Eu gostava que tu recomendasses, se fizesse assim alguma recomendação cultural para os ouvintes da RDP África. Pode ser o que quiseres, um livro, um filme, um álbum, algo que tenhas estado a consumir e que queiras recomendar aqui ao nosso auditório. Olha, vou recomendar ao pessoal para irem ouvir o novo projeto da Kadi. Da Kadi. Para irem ouvir o novo projeto da Kadi. World Music, fusão com música tradicional cabo-verdiana. Foi produzido pela Brother Music, mas não é por ter sido produzido pela Brother Music que eu estou a considerar. É suspeito para falar. Sim, sou suspeito para falar, mas como o projeto teve tanta gente de fora e tanta gente que deu um contributo muito, muito bom, eu aconselho, olha, pessoal, o EP da Kadi, ok? Podem meter nas plataformas digitais todas que está lá, Luminara, top. Sim, senhor. E a nível de conteúdos, tipo audiovisuais, consomes alguma coisa? Vezes séries, filmes? Olha, eu sou a pessoa que mais consome séries que há no mundo, mas que nunca termina de ver uma. Ok. Começas a ver depois desmotivas. E é que já chegou num ponto, deixa-me recordar qual é a última que eu comecei a ver. Comecei a ver uma agora, ainda ontem meti uma que tem a ver com agente secreto, o nome estava a passar na Netflix, só que esquece.
vejo 2 episódios, ainda por cima, sabes que eu uso a Netflix, por assim dizer, como é o meu engodo para Tens de dormir. usar RTP Play. Hã? Estou a brincar, estou a fazer aqui publicidade à casa. Então tenho que usar a RTP Play também. Mas eu uso as séries mais para. O pessoal diz que eu uso mesmo para dormir. Sim, sim, Quando eu sim, já estou naquela, o último que é de bateria que tenho, ponho uma série. Eu percebo. Eu também tenho um podcast que uso para dormir. Pronto, não tem estímulo visual, é só auditivo, mas também tenho. Há esse conceito. Olha, Ricky, muito obrigado por esta conversa. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Ficamos então por aqui, Ricky Mann no Desconstruir da RDP África, entrevista de Tomé Ramos, produção e realização de Ruth Tavares. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até à próxima.